Pois bem, bora lá. Questão número 5. 6 cargas pontiformes que encontram-se sobre os vértices de um hexágono regular. Ele quer saber o que aqui, né? A razão entre a força elétrica mútua exercida por duas cargas em vértices adjacentes e a exercida por cargas em vértices diametralmente opostos tem valor. Então, ele quer saber a força elétrica mútua exercida, a razão, né? A razão entre essas duas forças. Entre, por exemplo, duas cargas adjacentes, né? Uma ao lado da outra. Poderia ser qualquer uma, sendo que seja duas e seja adjacentes. E outra, com esse nomezinho complicado aqui, né? Diametralmente. Quer dizer o quê? Uma oposta à outra, né? Eu vou colocar assim, porque já que ele disse que é um hexágono regular, eu suponho que as distâncias entre esses pontos sejam também regulares, né? Então, questão simples, né? Questões clássicas de livros, né? Deixa eu ver. Primeiro, como é a fórmula, né? Deixa eu pensar aqui na fórmula. A força elétrica. Deixa eu ver como é que tá aqui. Dá pra ver, pronto. A força elétrica, ela é o que? KQQ sobre D2, não é isso? Vai ser o que? KQQ, que são duas cargas, né? Ele quer saber duas cargas. KQQ sobre a distância ao quadrado, né? Isso aqui é aquele tipo de questão. Quando ele pede a razão, alguma coisa vai ser cortada, né? E vai sobrar os números. Normalmente é assim, né? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Pois bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o cálculo da força elétrica de duas cargas primeiramente adjacentes, né? Creio eu que seja mais fácil. Então eu vou ter o que vai ser K, a constante, né? Vezes as duas cargas, como são cargas iguais, né? Então se eu multiplicar Q vezes Q, vai dar Q ao quadrado. Então eu estou só condensando, né, a equação. Q ao quadrado sobre D2. A distância, eu vou chamar exatamente isso aqui, ó. Daqui para cá, a distância de um Q para outro Q, de uma carga para outra carga, de D. Aí eu vou chamar de D. Já está na fórmula D, então vou chamar de D. Vou colocar aqui D ao quadrado. Bom, é isso, né? Pelo menos de duas cargas adjacentes, essa é a fórmula da força elétrica. Agora, quando a gente vai calcular a da força elétrica das cargas diametralmente opostas, né? Novamente, né? A constante, que é o quadrado, porque estou calculando, de certa forma, duas cargas também que são iguais, né? O problema não diz explicitamente, mas a gente supõe, né? Então, o que vai mudar vai ser só a distância, né? Eu tenho aqui o que? Deixa eu colocar aqui centralizado, assim, pronto. Eu tenho aqui o que? Que vocês concordam comigo que em um hexágono regular a distância do centro para qualquer uma das cargas também vale D? Porque se você está se tratando de um hexágono regular, esse triângulozinho que se forma aqui quando eu fiz esses desenhos é um triângulo equilátero, né? Então todos os lados são iguais. Então quer dizer que se todos os lados deste triângulo são iguais, quer dizer que esse lado é igual a justamente ao lado de fora. Então aqui mede D e aqui também mede D. Então é 2D, né? Então eu vou ter o quê? Lembrando que a fórmula é D ao quadrado, né? Então se eu colocar esse D, quer dizer 2D, né? Que é a distância que ele tem lá. A distância D ao quadrado, vai ficar o quê? Ele vai pegar esse 2, multiplicar
multiplicar não, fazer a exponencial, né? A potência de 2 e de d. Então vai ficar o quê? 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. E d elevado a 2 é d ao quadrado, né? Então, temos aqui a estrutura, né? Basta agora que a gente coloque uma sobre a outra, pois ele pede a razão entre a força. Quem que fica em cima? A primeira que vem é a adjacente e a de baixo é a diametralmente. Então vai pedir, digamos assim, a razão. Eu tenho que fazer uma aula de caligrafia urgente. Vou colocar aqui a razão, dá pra ver? Dá pra ver. A razão da força elétrica adjacente, das cargas adjacentes sobre a força elétrica das cargas diametralmente opostas. Deixar assim, né? Colocar em outra cor para ficar um pouquinho mais visível. Vou separar aqui essas duas frações. Então vamos lá. A de cima é essa daqui, né? Ó, a força elétrica das cargas adjacentes, que é igual a essa daqui. Então vou só colocar ela aqui em cima. Então vai ficar o quê? K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E esta outra, que é a força elétrica das cargas diametralmente opostas, eu estou gostando de falar esse nome, diametralmente, vai ser essa. Aí você joga ela lá para debaixo da fração. Então fica K Q quadrado sobre 4D quadrado. Bom, se você já tiver prática, já pode ir cortando os termos iguais, né? Mas se não, você pega essa daqui e multiplica pelo inverso dessa outra, né? Vou fazer exatamente isso. A gente não está correndo contra o tempo, então eu vou pegar a primeira, que é essa daqui, deixar ela do jeito que está, d quadrado, igualá-la, né? Igualá-la não, multiplicá-la pelo inverso dessa outra. O inverso é só literalmente inverter, né? Então vai ficar 4d quadrado em cima e o Q quadrado embaixo. Agora eu posso simplesmente anular, né? Aqui é chai, aqui é tome, aqui é chai, chai, aqui é tome, não é verdade? Então é isso, né? Fazendo a divisão desses dois dá 1, e numa multiplicação 1 é a mesma coisa que nada, né? Então vai sobrar quem? Vai sobrar 4d quadrado e d quadrado, resultando em 4d quadrado e d quadrado. Quem aqui eu posso cortar de novo? Esses dois. Sobra quem? 4. Portanto, a razão aqui, né? A razão da força elétrica das cargas adjacentes sobre a força elétrica das diametralmente opostas é equivalente a 4. Tem esse resultado? Tem. Letra B. Aqui, ó. Letra B. Vou até deixar assim, ó. Ponto. Letra B, marcado. Essa aí é uma questãozinha bem simples, não é complicada. Foi uma questão de graça dentro da prova, né? Então, ok, vamos para a próxima.